Dia, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Marta, do Cigano Coração Baxt. E hoje eu vi com um pedido. Vocês me colocam em cada coisa, hein? Eita, meus consulentes queridos, e essa é uma amiga querida. Ela me pediu, tá? Para saber como é que tá a pessoa amada com a outra pessoa lá. A pessoa iniciou um outro relacionamento, ou é triângulo e vocês sabem, né? E aí, como é que tá lá do outro lado esse relacionamento, tá bom? E eu vou jogar, como meus decks são novos, eu vou jogar com a Cigana Esmeralda, um deck só, tá bom? Vocês vão escolher ou o número um ou o número 2, tá? Vocês escolhem, é o mesmo deck para as duas opções, que eu quero usar meu deck novo, tá bom, meus amores? Vamos lá? Se concentra. Traz a energia da pessoa para a mesa. Vamos lá. Opção de número um. Cigana Esmeralda vai me responder, mas a gente vai tirar logo a energia. Tô igual a pinto no lixo, com meus decks novos, com meu dadinho novo. Vamos lá, tirar logo uma energia, um aconselhamento aqui. Tá coladinho. Ele é plastificado, tá vendo, gente? Compromisso. Você se dedica às suas crenças de todo o coração, sabendo que o amor é a essência do seu ser. Que lindo! Olha a frase que chegou para vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar uma, 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 uma carta de tarô também, tá bem? A carta do compromisso saiu ali e agora eu vou tirar um arcano maior do tarô para vocês, tá? Quem vem aqui, gente, essa carta adora sair. O Hierofante, essa carta adora sair, é inacreditável, ela sempre tá aqui. Essa carta é o Hierofante ou o Papa, tá bom, meus amigos? E ela fala de dogmas, ela fala de crenças limitantes, tá? Essa carta aqui adora falar de crença limitante, viu? Adora falar, tipo assim, sabe o falso moralista? A falsa moralista, essa carta adora falar sobre isso, né? Ela fala sobre espiritualidade também, dogmatismo, é, crenças, de todas as crenças, mas tem as limitantes também, aquelas que limitam, meus amores, tá? Fala de doutrina, de conformidade, no sentido invertido, fala de dogmatismo, rebeldia e intolerância. As características dela é tradição, né? Aquelas pessoas que se dizem tradicionalistas, né? Ensino e espiritualidade, tá? É, repare que essa carta está ligada a sistema de crença e busca por orientação. Repare que esse Papa ele está sentado, né, entre duas colunas e ele é um guia espiritual, né? Nas suas mãos tem uma cruz, a cruz tripla, tá vendo? Simbolizando o conhecimento sagrado. Enquanto as figuras que estão ajoelhadas em frente a ele representam submissão e respeitos a ensinamentos espirituais. Por isso que essa carta fala de tradição e espiritualidade, sabe? Fala de guia espiritual, conexão com a sabedoria convencional, interior, sabe, meus amores? Mas uma coisa que ela gosta muito de falar é de dogmatismo, tá? E crenças limitantes e falso moralismo também, tá, meus amores? Eu vou deixar aqui para vocês verem aí aí vocês refletem por que essas cartas estão saindo para vocês, tá? Eu tiro e a pessoa adapta, né? Vamos ver como é que tá lá a situação da pessoa amada com a outra pessoa, seja triângulo ou seja nova pessoa. Por exemplo, a gente se afastou, a pessoa tá lá com outra pessoa. Como é que tá? Como é que tá entre a gente? Quase que eu derrubo o tripé aqui. Hierofante, deixa eu botar aqui atrás dos cristais, tá? Preciso botar bem para trás aqui para ter espaço, porque tô mexendo nessa câmera e vocês precisam ver as cartas, meus amores.
Como é que está lá, meus amores, com a outra pessoa? Pode ser a pessoa que encontrou agora, que iniciou um relacionamento, ou se vocês sabem que é triângulo, né? O triângulo, a outra pessoa lá, tá? Como é que está? Olha, já saiu a aliança, está junto, realmente, né? A forma que está, a gente vai ver aqui. Já tem alguns desafios, não são desafios pequenos, alguns problemas, com toda certeza, tá, gente? Com toda certeza. Carta dos caminhos. Estão tentando resolver, tá? Ainda, sabe como é que tá aqui, gente? É como se ainda quisesse ficar junto. Como ainda quer ficar junto, como ainda quer ficar um no caminho do outro, estão tentando resolver. Pode ter tido a infantilidade, imaturidade, a criança aqui, essa criança, esse deck é novo, gente, esse deck é lindo, 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 lindo. Olha essa criança desse deck, que coisa mais linda, meus amores. Foi a carta que eu mais amei nesse deck, essa bruxinha linda, essa criancinha bruxinha aqui. Foi a carta que eu mais amei nesse deck. Esse deck é muito lindo, meus amores. Eu consegui botar de uma forma que vocês estão conseguindo ver. Ó, estão juntos, já começou as dificuldades, os problemas, já tem grandes dificuldades lá, mas estão tentando se resolver. Aqui já dá para ouvir que estão tentando se resolver, que ainda querem ficar um no caminho do outro, que ainda querem ter uma vitória, tá? Já teve aí alguma coisa que machucou, que magoou, né? Uma infantilidade, uma imaturidade. Tem alguém nesse relacionamento que não sabe se relacionar, que não tem maturidade emocional para se relacionar, meus amores. Eu tô tomando meu café aqui, tá? Por isso que eu paro aqui. Mas estão querendo, estão tentando fazer as mudanças necessárias, tá? É, para conseguir se resolver. Aí vocês vão me perguntar assim, ô Marta, tem sentimento? Tá começando a nascer um sentimento, tá, gente? Tá começando a nascer um sentimento, sim, eu não posso enganar vocês. Ó, a carta das flores aqui, tá vendo? No debaixo dos caminhos, eu não posso, eu não tô aqui para enganar ninguém. Eu tô aqui para tirar as cartas. E aqui me diz que já nasceu um sentimento, que tem um sentimento, que essas pessoas estão se gostando e estão querendo se resolver para ficar junto, tá, meus amores? Eu vou tirar os dadinhos aqui para vocês. E depois eu vou tirar uma pergunta de sim ou não e talvez. Vocês vão fechar os olhos, vão fazer a pergunta e o dadinho de sim ou não e talvez vai responder para vocês, tá certo? Deixa eu tirar aqui agora para fazer a complementação. Olha aqui, ó, sol. Eles estão querendo sol, tá? Sol. É... Desculpa, eu falei caminhos aqui, mas aqui não é caminhos, aqui é sol, tá, gente? Eu me atrapalhei. Já tem sentimento aí nascendo com toda certeza, sol e flores, tá? Saiu sol de novo, confirmando, né? Eles querendo ter sucesso. Olha aqui as confirmações, as flores aqui confirmando. Vocês estão vendo, meus amores? Vocês estão vendo? Eu não gosto, né? Eu não minto para vocês. O que sai aqui, a parceria, tá vendo? Eles estão conversando, estão tentando se entender, literalmente. Já tiveram confusões, com toda certeza. As brigas, né? Inconstâncias, incertezas, mas tá nascendo o sentimento aqui, viu, meus amores? Coração. Teve aqui, ó, brigas, confusões, ciúme, manipulação, possessividade. Tem alguém aqui, ó, gente, no relacionamento que pode ser até meio que comportamento narcisista. Tem isso aqui? Tem, tá? Essa pessoa pode ser meia narcisa, meia, sabe? Ou é a sua pessoa amada, ou a pessoa que se relaciona com ela, ou as duas, tá bom? Tem uma energia narcisa aqui na mesa, de manipulação, como é que se fala? O urso é manipulação, o urso é ciúme, o urso é posse, sabe? Manipular mesmo, manipular emocionalmente o outro. Tem isso aqui, tá?
Agora, esse dadinho aqui tem uma novidade, ó, sim, não e talvez. Vocês vão fechar os olhos, vão fazer uma pergunta direta, por exemplo. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eles vão terminar e aqui o dadinho, o que sair, eu vou dizer para vocês. Uma pergunta super direta. Fecha os olhos, se concentra. Talvez, talvez, deixou vocês na dúvida. Por que deixou vocês na dúvida? Porque não pode estar na hora ainda, tá, gente? Ficou aqui como talvez. A espiritualidade preferiu, né, que vocês fiquem com talvez, vocês vão ficar com talvez. Por que esse talvez? Porque talvez não seja a hora certa ainda para vocês saberem disso. A espiritualidade só entrega as coisas quando é a hora. Não é verdade, meus amores? Quando é a hora. E agora, aquele aconselhamento final aqui, que é para vocês, tá bom? Carta do cachorro. Ter amigos sindicados, ter uma palavra de respeito à liberdade do outro, de solidariedade, de saber ouvir, de não cobrar ou exigir. Ser amigo é gostar de ser e não de ter. É estar presente sempre e não só nos momentos de felicidade. Essas cartas aqui, antes e depois, vocês adaptem e reflitam por que saiu para vocês. Tá bom, meus amores? Ok? Vamos lá para a opção de número 2. Se bater com vocês, me contem, tá bom, meus amores? Se bater com vocês, vocês vêm aqui para me contar, meus amores. Opção de número 2 agora na mesa. Tem gente que pausa o vídeo para arrumar, mas eu gosto de ficar aqui com vocês. Vamos botar o dedinho aí, vamos curtir, vamos compartilhar, meus amores. Não custa nada para vocês, como forma de gratidão para o nosso canal, curtir, né, compartilhar, se inscrever para quando eu postar vocês receberem o vídeo, isso não custa nada de vocês, tá bom, meus amores? Tem Cigano Coração Baxi no Instagram também, tá? Já caiu. Perdão. Agora você é capaz de ativar o poder do amor para liberar as mágoas do passado. Eita, profundo. Profundo isso aqui, viu? Eu vou embaralhar aqui porque eu já peguei, né? A primeira e a gente vai abrir aqui, vai ver o que é que sai. Gente, ele saiu de novo! O Hierofante! Eu vou deixar. Se saiu é porque tem que ser o Papa, o Arcano Maior de número 5 ou Hierofante. Essa carta fala de dogmas, essa carta fala de crenças limitantes. Essa carta fala de falso moralismo, essa carta fala de crenças, doutrina, conformidade, tradição, espiritualidade, ensino, no sentido invertido, dogmatismo, rebeldia, intolerância. Presta atenção na carta, meus amores. Fala de tradição, espiritualidade, um guia espiritual, uma conexão com a sabedoria universal, convencional, tá? Mas olhe bem essa carta aqui, meus amores, ó. Essa carta está ligada a um sistema de crenças e a busca por orientação. Perceba que ele está sentado entre duas colunas. Ele é um guia espiritual. Na mão dele tem a cruz tripla, tá? Simboliza o conhecimento sagrado, enquanto as figuras ajoelhadas representam a submissão e o respeito aos ensinamentos religiosos. Meus amores, o tarô foi criado há muitos, muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, certo? E o primeiro tarô, né? Primeiro foi o de Visconti, depois veio o de Marsella. O tarô de Marsella, ele é daquela época, sabe? Naquela época era a Igreja Católica, né, que imperava. Veja, né, que aqui, ó, o sumo sacerdote, né? Depois da época dos sacerdotes, das sacerdotisas, vieram os sumos sacerdotes. Então, é por isso essas figuras assim, né? No tarô.
Perceba que esses tarôs de Rider-Waite e o de Marselha, eles que são os mais tradicionais, eles trazem ainda aquelas figuras daquela época. O de hoje em dia bota gatinho, bota bruxinha, bota sapinho, bota bonequinha, bota, sabe? O significado, os estudos estão mudando, sabe? As coisas mudam, né, meus amores? As coisas mudam, modernizam, mudam, entendeu? Eu gosto sempre de estar explicando para vocês. Esse aí é o mais famoso do mundo. Esse é o de Rider-Waite. Vocês sabem que quem fez as figuras do de Rider-Waite, quem repaginou o de Rider-Waite foi uma mulher? Pamela? Pamela, acho que é Pamela Smith, alguma coisa Smith, tá? Já virou aqui, ó, a carta do cavaleiro. Foi ela que repaginou. Ela pegou de Marselha, né, e repaginou para Waite, tá? Esse é o tarô mais famoso do mundo, meus amores. Foi o que Rider-Waite fez, né? Repaginou, na realidade. Ele não fez, ele repaginou. E quem cuidou das figuras foi Pamela, uma mulher. Olha só que bacana, né? Eu estava lendo outro dia sobre isso. Já tem desgastes, vocês já fiquem sabendo aqui que tem desgaste, tem dúvida, tem não sei se vou, se fico aqui. Olha que é só você olhar a figura da carta, ó. Tem umas cartas que é só você olhar, ó. Tá vendo que o homem tá entre dois caminhos? Para os triângulos aqui pode ser entre você, para os triângulos e quartetos pode ser entre você e a pessoa. Tá vendo o homem em dúvida? A carta dos caminhos aqui tá bem dúvida, tá? Entre dois caminhos. Por quê? Porque tá tendo muito desgaste nessa parceria. Muita briga, muita confusão, tem mentira, traição, descoberta. Eita, gente, eu vou abrir essa primeira fileira aqui, que ela tá babado, viu? Olha pra esse deck, gente, como é bonito. Olha pra esse deck, gente, que coisa linda esse deck, gente. Eu amei. Tá babado isso aqui, viu, gente? Tá babado, ó, ó. Teve confusão, teve briga, teve desconfiança de traição aqui, que trouxe desgaste, né? Teve. Olha essa cobra, que coisa linda essa carta da cobra. Olha isso aqui, olha o poder dessa carta aqui, gente. Aqui, ó os ratos. Vocês sabem que eu não romantizo o rato. E para mim, o rato é uma carta de polo negativo e acabou. Não é de polo negativo, é de polo extremamente negativo e acabou. Vocês me conhecem. Vocês sabem disso. Eu não romantizo, tá? Ainda estão juntos? Estão. Ainda estão juntos? Estão. O cachorro me diz aqui, mesmo brigando, mesmo desconfiando, mesmo metendo o pé na porta, mesmo soprando a casa dos três porquinhos. Uma amiga minha disse que ela disse, foi a mesma que pediu, viu, gente? Ela diz, eu não aguento quando você fala soprar a casa dos três porquinhos. Eu dou a risada. Pois é, na minha época tinha historinha, né, dos três porquinhos e o lobo mau soprava a casa e a casa ia pelos ares. Então, quando eu falo de briga, soprou a casa dos três porquinhos. Teve confusão aqui, mas ainda estão tentando se resolver. Mas ainda, as duas opções, viu, gente? As duas opções, se vocês quiserem ouvir a número 1, tá muito parecida, tá? Por quê? Porque estão brigando, mas querem ficar, mas querem se resolver. Tem uma vontade de se resolver, porque tá nascendo o sentimento, porque tem sentimento, tá bom, gente? Tem um sentimento nascendo aqui, meus amores. Tem um sentimento nascendo aqui, ó, nessa parceria, e eles estão conversando, querendo se entender, esse sentimento tá crescendo. Eu não minto para vocês, tá bom? Eu não tô aqui para mentir para ninguém, tá? Eu falo o que eu vejo, eu falo o que eu sinto com a minha espiritualidade, com meus guias, tá? E todas as duas opções, as pessoas estão tentando se resolver porque tá nascendo um sentimento. Tá bom? Eu não vou mentir para vocês. Se vocês quiserem olhar a opção de número 1, vão lá, tá certo? Porque também tá muito parecida, tá brigando. Aqui ainda tem uma pessoa que tá assim, ó, eu não sei se vou. Para alguns a pessoa tá em dúvida, né, de que caminho seguir, porque tá brigando demais, porque tá desgastado demais. Aí é para quem já tem mais tempo, né, e que um dia essa parceria já foi legal, tá? Um dia essa parceria já teve uma raiz, uma solidez, né? Um dia, aqui tem dois casos, tá, gente? Aqui, aqui para os triângulos, tem gente de triângulo, tá? Que um dia
essa parceria já foi boa, mas hoje não é mais. Hoje só traz brigas, contendas, desgastes, perdas, traições. E essa pessoa, eu acho que no caso a energia masculina tá me soprando aqui, ela tá pensando seriamente, ela pensa muito tempo, mas agora ela pensa com mais vontade de deixar esse relacionamento, tá? Aqui é para os triângulos. E aqui, para quem a pessoa conheceu a outra por agora, há pouco tempo, há alguns meses, essa pessoa já está criando sentimento por essas pessoas estão criando sentimento, ó, sentimento aqui crescendo, sentimento fluindo, sentimento ficando abundante. Coração e peixes, eu não tenho como mentir para vocês, não, é muito bom. Coração e peixes é muito bom, tá? E essas pessoas, mesmo brigando, elas estão tentando se resolver porque tem sentimento, elas estão conversando, tá? Elas têm sentimento. Olha aqui a carta das flores, o dado das flores. Já teve confusão? Já. A carta das nuvens, ó, o dado das nuvens, da carta das nuvens, tá vendo? Eu vou lendo aqui para vocês, ó. Mas ó, a carta dos peixes aqui, tem muitas confirmações aqui, tá, meus amores? Já pode ter tido aqui, como eu disse, né? Aqui a raposa, desconfiança, né? É observação. Mas ó, a carta dos pássaros, a carta não, meus amores, dado dos pássaros confirmando. Vai ter aqui diálogo, tá? Tem diálogo, eles estão tentando conversar, estão conversando. Aqui tem muita conversa. Tá? Tem briga, mas também tem conversa, tem inconstância, tem incerteza, pode ter pessoas que oscilam, né, emocionalmente, pessoas inconstantes. Eu odeio inconstância. Pense num defeito que eu odeio, é inconstância. Ave Maria, coisa horrível. É uma pessoa inconstante, que um dia tá de um jeito, outro dia tá de outro, sabe, gente? Aqui tem isso, gente inconstante, sabe? Gente que não sabe o que quer, de certa forma. Isso é horrível. Um dia quer uma coisa, no outro dia quer outra, tá? Tem isso aí? Tem, mas para o grupo que a conheceu há pouco tempo, está crescendo um sentimento e eles estão tentando se resolver. Eles querem ficar juntos, tá bom? Estão curtindo um ao outro. E para quem é triângulo e quarteto, aqui tem gente que vai terminar, aqui tem gente que vai sair da estrutura, que vai sair do relacionamento, que vai sair da casa. Tá bom, meus amores? Se concentre aí, eu fiz isso, que eu usei esse dadinho, veio sim, não e talvez também, tá? Se concentrem, façam uma pergunta direta aí, seja ela qual for, por exemplo, eles vão terminar? Bem direta, sabe? Essa pessoa gosta de mim, tá? Eu tô dando exemplos, meus amores. Pense numa pergunta que o dadinho vai responder, tá bom? Com sim, não ou talvez. A resposta para qualquer que tenha sido a pergunta foi sim, tá bom, meus amores? Sim. Eu não sei o que vocês perguntaram aí, mas é sim, tá? Já caiu aqui, eu vou deixar. Carta da cobra. A prudência e a cautela são fundamentais para o equilíbrio das emoções e, consequentemente, para a decisão correta em qualquer situação. Não se deixe iludir pelas cores brilhantes da sedução, que a cobra fala, né? Da sedução. Cobra fala disso, sedução. E aqui é a sedução de fazer coisas erradas, né? De trocar o certo pelo duvidoso, né? Sabe, vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer para vocês, né? Eu quero saber se vocês gostaram, se bateu com vocês. Se gostaram, se bateu com vocês, coloca aí nos comentários para mim, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para quando eu postar vocês receberem, como forma de gratidão a essa espiritualidade que está aqui e para que de alguma forma o YouTube entenda que vocês gostam e aí dê engajamento e distribua para mais pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Tá bom, meus amores? Para que chegue até mais pessoas. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Eu desejo um excelente dia para vocês, com muita paz, com muita saúde, com muito amor no coração. Gratidão e espiritualidade.